Beleza, galerinha? Então, o retículo liso vai repor esse conteúdo aí de gorduras e lipídios das demais membranas. Em cima do transporte ou do sistema vacuolar, a gente vai ver o complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi, ele foi descrito por acidente, tá? Pelo italiano Camillo Golgi, quando ele tratava tecidos nervosos com uma substância chamada de tetróxido de ósmio, tá? Então, quando ele corou essa lâmina com essa substância, ele verificou que essas células nervosas, principalmente nos botões sinápticos próximos às terminações sinápticas, elas possuíam esse sistema aqui, um sistema de cisternas, tá? Achatadas, uma próximo à outra. E ele deu o nome então desse sistema de complexo de Golgi. E a partir daí, inúmeras investigações foram feitas para tentar identificar o que seria o papel desse sistema aqui de cisterna. Então, pessoal, quando a proteína é formada lá na luz do retículo endoplasmático, normalmente essa proteína vai sofrer algumas modificações e ela vai ser encaminhada para dentro do complexo de Golgi. Dentro do complexo de Golgi, essas proteínas elas vão sofrer um tratamento final. E dentro do complexo, após esse tratamento, esse remodelamento final, o complexo vai formar inúmeras vesículas. E essas vesículas, pessoal, elas possuem uma função muito importante no endereçamento de informação, tanto para o meio externo quanto para dentro da própria célula. Então as proteínas são formadas, vão ser amadurecidas ao longo do complexo de Golgi, tá? E a partir daqui elas serão empacotadas, tá? Dentro de vesículas, e essas vesículas serão direcionadas dependendo da necessidade celular. Essas vesículas elas podem ser, por exemplo, para levar conteúdo para dentro dos lisossomos, tá? Para dentro até mesmo do retículo endoplasmático, para levar informação para fora da célula. Então essa vesícula vai ser liberada por meio extracelular. Então o complexo de Golgi tem essa função aí de modelação final, tá? De metabolismo também de carboidratos, muitos carboidratos complexos macro aí moleculares formados por carboidratos são conjugados também dentro do Golgi, e o Golgi tem essa função de empacotar então e preparar em vesículas para quando há necessidade ou para direcionar essas moléculas para as estruturas celulares, tá? O Golgi ele possui dois lados, tá? Um lado chamado trans e um lado chamado cis, e a gente vai ver aí a diferença, o papel de cada lado desse. Em um lado, esse complexo vai receber as informações que chegam do retículo, ou seja, as vesículas que saem do retículo e vêm em direção ao Golgi, e de outro lado, é o lado da maturação, esse complexo vai liberar então as suas vesículas de modo final. Só um minutinho. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica mostrando essas cisternas que vocês estão conseguindo enxergar aqui. Esse conjunto de cisternas, a gente tem uma cisterna aqui com uma face maior e uma outra face menor. Essa face a gente chama face trans, tá? E aqui a gente tem a face cis do complexo de Golgi. Como eu falei, o Golgi é responsável pelas modificações de macromoléculas. Então, aí ela vai dar o modelamento final de algumas proteínas, com reações de sulfatação, tá? Vai modificar lipídios, glicoproteínas, glicolipídios,
Tudo bem? Aqui também algumas estruturas vão receber a fosforilação, tá? Glicosilação e também a metabolização de inúmeros açúcares. De um modo geral, pessoal, o transporte vesicular ele parte do retículo, tá? Em direção ao Golgi. Esse transporte vesicular ele é formado então por estruturas vesiculares. E essas estruturas vesiculares, elas possuem proteínas na sua membrana. E essas proteínas que compõem a membrana dessas vesículas irão direcionar essas vesículas para locais certos, específicos de dentro da célula. Tá? Então, por exemplo, uma vesícula marcada com uma proteína chamada de COP2, ela normalmente está associada com vesículas que vão entrar do lado cis do complexo de Golgi. Enquanto a molécula COP1, ela está associada com vesículas que emergem e voltam ao longo das cisternas do Golgi. O que a gente acredita? Que cada cisterna dessa é responsável por um tipo de reação. E aí as estruturas chegam através das vesículas em uma dessas cisternas e elas vão saltando, tá? Sendo modificadas, forma uma vesícula aqui de novo, salta para outra cisterna, sofre modificações, salta para outra cisterna, até ela ser liberada pelo lado trans. Tudo bem? Ou como um produto de secreção, ou como um produto para dentro da própria célula. E aí, pessoal, é muito interessante porque a gente sabe que dentro da corrente sanguínea existe também vesículas, tá? Estruturas que são carregadas por vesículas e elas têm uma função importante no controle da fisiologia corporal. Mais recentemente, a gente descobriu o papel dos microRNAs, que são RNAs que fazem um controle pós-transcricional do nosso material genético. E a gente sabe que esses microRNAs eles podem, tá, estar presentes na nossa corrente sanguínea dentro de vesículas como essa. Tá? Então elas podem ser produzidas numa célula e terem uma função de regular um outro tecido que esteja ali distante do local onde foi produzido. Existe uma outra molécula que a gente pode identificar quando há dano celular, que é chamada de cell-free DNA. O cell-free DNA, o DNA livre de célula, ele é liberado quando uma célula morre, um tecido está sofrendo um dano patológico, e esse DNA ele pode estar também dentro de vesículas. Então, a partir do momento que a gente identifica essas proteínas de modo específico, a gente pode produzir fármacos, tá? Ou tratamentos que sejam direcionados para um tipo específico de tecido ou célula. Por quê? Essas vesículas, quando elas são marcadas por essas proteínas, elas especificam o local onde elas serão utilizadas. Tá? Então, a célula utiliza esse grande componente chamado de transporte vesicular para regular suas funções e a gente sabe muito pouco sobre isso. Tá? A gente tem uma outra proteína chamada de clatrina, tá? Que a gente tem muitas investigações a respeito dela, e elas estão normalmente associadas com a proteína COP, tá? E normalmente essas proteínas elas direcionam as vesículas para serem secretadas, tá? Então é interessante a gente entender como que funciona essa dinâmica. As vesículas então elas aderem ao retículo pelo lado cis, ou pelo complexo pelo lado cis, e elas saem normalmente aí pela rede trans. Só que essas vesículas, elas emergem na parte lateral do Golgi, tá? Migrando aí de uma cisterna para outra. Então aqui a gente tem o exemplo, tá? O retículo aqui embaixo, juntamente com o núcleo, vai formar proteínas ao longo do retículo endoplasmático. Esse retículo, ele manda então vesículas para o Golgi. O Golgi marca essas vesículas, tá? Com COP1 principalmente, e essas vesículas elas vão passando de cisterna a cisterna, sofrendo modificações, não só as proteínas, mas como
algumas classes de lipídios, mas principalmente carboidratos, realmente proteínas vão sofrer modificações ao longo do Golgi. Tá? E essas vesículas então vão emergindo na lateral, tá? Sendo adicionadas nessas cisternas até chegarem aqui para serem direcionadas ou para a membrana ou para outras estruturas, como por exemplo lisossomos. Como eu falei anteriormente, né, as proteínas que são marcadas com mannose, principalmente mannose 6-fosfato, elas são direcionadas aqui para os lisossomos, para formar os lisossomos. Beleza, galera? Então aqui, de modo bem simples aí para a gente poder entender o que seria esse transporte vacuolar de modo... agora a gente enxergando todas as estruturas pertencentes a esse transporte. A gente vai ter a participação de vesículas e essas vesículas possuem um papel importantíssimo no endereçamento, tá, de informação, na sinalização celular, tá, e também no endereçamento de proteínas.